Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora as nossas orientações do material de complementação escolar na disciplina de História para a semana de 22 de junho. Bom, a gente sempre começa com aquelas orientações básicas para vocês. Então, eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e aquelas dicas que a gente jamais vai poder esquecer. Sempre anote no seu caderno a semana, essa nossa semana é de 22 de junho, e o título do conteúdo. Nessa semana, nós vamos aprender sobre a revolta de Tupac Amaru. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar o seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente o que foi perguntado. E não esqueça jamais de registrar tudo em seu caderno. Então vamos lá? Um ótimo trabalho! Relembrando, a matéria que vocês vão ver agora, que vai iniciar com a revolta de Tupac Amaru, é exatamente sobre as independências da América Espanhola. E como que era essa sociedade da América Espanhola? Então, se tiver dúvida, basta olhar esse gráfico, esse desenho, para saber as 4 divisões nessa sociedade, basicamente em toda a América Espanhola. Lá em cima, no topo da pirâmide, ficavam os chapetones, que são os espanhóis que vieram para a América. Logo abaixo deles, os crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E abaixo de todos eles, nós temos o que seria a população em geral, né? A massa de pessoas. Então, nós temos os índios e a base da sociedade formada por escravos. Esses escravos, os negros, principalmente africanos, eles eram em pouca quantidade na América Espanhola. Uma outra coisa que a gente precisa relembrar para poder fazer essas atividades são as principais características do iluminismo. Então a gente precisa retomar esse conteúdo para poder conseguir compreender como é que foi todo esse movimento. Não esqueça, o iluminismo ele criticava o antigo regime, criticava toda aquela construção do rei absolutista, da preponderância da Igreja Católica e visava principalmente o uso da razão. A razão, capacidade de pensar. Quais eram os lemas? Liberdade e igualdade. Se você lembrar disso, tranquilo, todas as atividades serão feitas de forma muito fácil, tá bom? Então, vamos ao trabalho. O material dessa semana, ele está entre as páginas 18 e 20. E se você precisar saber mais sobre o assunto ou consultar, basta olhar lá no seu material didático carioca, na página 294, que vem exatamente esse conteúdo sobre a rebelião do Tupac Amaru um pouquinho mais explicado. Então, qualquer dúvida, basta consultar o seu material didático carioca, ok? Bom, a primeira questão, na verdade, a primeira parte do trabalho é um texto que fala sobre a elite crioula e o processo de independência. Então, qualquer dúvida, basta voltar lá naquela piramidezinha do vídeo, lá do início do vídeo, para vocês olharem em que parte esses crioulos estão situados e logo em seguida, volta para esse texto 1. Esse texto 1, ele vai falar exatamente sobre esse processo de independência que foi liderado por essa elite. Como que eles fizeram, quais as ideias que surgiram, que ideias que basearam todo esse movimento e principalmente o que eles defendiam. Então, qualquer dúvida, vale a pena você consultar aquelas 2 coisas que nós falamos no início. A divisão da sociedade na América Espanhola e as principais características do iluminismo. Tudo bem? Então, nós vamos para a segunda folha, a página 19. Na página 19 nós temos o texto 2. E aí nós temos as primeiras questões. São 2 questões nesse texto 2. Depois de uma leitura atenta do texto, lembre-se sempre de ler o texto com muita calma. E esse texto ele vai falar sobre o quê? Sobre os populares nesse movimento de independência. Qual foi a participação daqueles grupos populares, aquela base da sociedade, nesse movimento de independência? Então nós temos 2 questões, onde tem uma frase retirada do texto, e logo abaixo a questão A, uma outra frase retirada do texto e a questão B. Na questão A, é pedida as principais características socioeconômicas e políticas
da classe dos crioulos. Então, vocês vão procurar nesse texto 2 quem eram essas pessoas, qual era a fonte de riqueza delas, a que grupo pertenciam, e vão escrever na questão A. Na questão B, a ideia é você olhar no seu material didático carioca e também nesse texto para saber quais eram as ideias liberais e iluministas que influenciaram o movimento do Tupac Amaru. Então, se você esquecer, pode olhar no resumo lá no início do vídeo e também no seu material didático carioca. Na página 20, nós temos o terceiro texto. O terceiro texto é um documento histórico, é uma fonte histórica. E é a Proclamação Anônima de 1808, que fala exatamente sobre a luta pela independência. Esse texto, na verdade, é uma aclamação, é um pedido, é um chamamento das pessoas a participarem desse movimento de independência. Então, vocês vão ler com todo cuidado o texto 3 e fazer essas 3 questões que estão aí embaixo. Basicamente, elas vão pedir a opinião de vocês. A opinião, ela precisa ser uma resposta completa, tá? Não adianta colocar sim porque sim, não porque não, porque eu acho. Não, vocês têm que explicar o porquê que vocês acham aquilo. Então, a primeira, após ler o texto acima, diga qual foi, na sua opinião, o chamado feito aos americanos. Então, o que eles estão querendo dizer com esse texto? O que estão querendo chamar? Chamar para quê? Qual o objetivo desse texto? B, para você, qual o sentido de liberdade? Então, na sua opinião, o que você acha que é liberdade? E a C, a última frase da convocação fala do uso de riquezas existentes da América para promover prosperidade e a defesa dos povos das novas nações. Para você, será que foi realmente o que aconteceu? Então, você vai pensar se realmente essa riqueza da exploração foi usada em benefício desses povos. Lembrando, as 3 questões são opinião pessoal, mas essa opinião pessoal ela tem que ser completa, ok? E para finalizar, nós temos 2 dicas para vocês. A primeira é de um vídeo no YouTube, é um desenho bem curto, de cerca de 8 minutos, falando sobre a rebelião do Tupac Amaru. Então o endereço está aí, basta vocês olharem, é bem legal. E se vocês quiserem saber mais sobre essa revolta que aconteceu no Peru e mais sobre a independência da América Espanhola, tem o site Aventuras na História, que tem um material bem completo, bem interessante, que pode auxiliar vocês a descobrirem novos caminhos, ok? Então, fiquem bem, um ótimo trabalho e até a próxima semana. Tchau, tchau!